Muito boa tarde, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todas vocês que nos estão assistindo nesta tarde. E vamos dar continuação ao nosso programa, não é? Do nosso livro. Tem sido uma grande bênção para todas nós, pelo menos para nós aqui. Boa tarde, Bispo Isildinha. Boa tarde, Apóstola. Tudo bem? Tudo bem, graças obrigada. A Deus. E tem sido bênção, não tem, este livro para nós? Tem sido bênção porque a nossa mente, né, é o centro, diria assim, dos nossos planos, dos nossos planejamentos. E a palavra de Deus diz que os planos dele são maiores do que os nossos. É verdade, é mesmo. E esse livro tem nos ensinado a detectar em nós falhas. É interessante que assim nós temos feito alguns debates, não é, daqui de alguns temas, e como é interessante nós trazermos isto para nós, não é? Primeiramente Sim. Para nós, quando nós estamos a meditar no tema, é interessante em como nós, eu falo por mim, como em quase todos os temas eu tenho visto que preciso algumas mudanças, não é? Como nós temos visto, primeiramente eu, não é? Para depois poder passar para os outros. Isso. Então, primeiramente eu acho que em todos os temas eu tenho visto algumas coisinhas, não é, que eu preciso mudar, nos mais, noutros menos. Sim. Mas em faz quase parte todos do nosso crescimento espiritual, da nossa maturidade, nós reconhecermos isso. Porque uma vez que eu creio que não, eu estou perfeita do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, peraí, então Deus não tem mais nada para mudar na minha vida? Isso. Aí eu me questiono, então eu estou fazendo o que aqui? Porque o único que foi perfeito em todo o tempo aqui na Terra foi Jesus. É verdade. E ele não está aqui fisicamente. Sim. Não é? Mas ele nos deixou a sua palavra, não é? Isso. Para nos alinharmos com ela. Isso, exatamente. Então eu sempre falo, apóstola, que a palavra de Deus é um espelho, não é? Ela é um espelho. Ela revela para nós Deus, revela Jesus para nós, mas ela também nos revela, né? Porque o espelho é isso. Né? Ela tem que revelar para mim. E se nós começamos, guiadas pelo Santo Espírito, a estudar esse livro, é porque a começar de nós tem que haver transformações. Com certeza. E eu vejo assim, falando do espelho, né? Muitas vezes nós só conseguimos observar assim, às vezes, algumas ruguinhas que apareceram, uns cabelinhos brancos que apareceram quando nós nos vemos ao espelho. Exato. Não é? Exato. Então a palavra de Deus para nós, ela é espelho. E não quando a luz está boa, sim, né? Isso, é tem que ter uma incidência de luz no espelho que você está olhando, que é para você ver, e aí você repara, opa, apareceu uma ruguinha aqui, essa aqui eu não contava, e começa a fazer em nós algo que fala, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. Para melhorar. Não é? Para melhorar. Acontece mesmo com a palavra, com não a é? palavra. Quando ela fala connosco, isso. Não é? Nós realmente recebermos isso como para melhor, não é? Exato. Para que nós possamos continuar uma vida com Cristo para melhor, não é? Isso. Não para destruir, mas para melhor, não é? Sempre. E então o nosso tema hoje é muito interessante. Oh, muito, muito, muito. Eu não sei se tem alguém que vai se identificar com isso. Oi, meu Deus, eu rascunhei para aqui o meu... Então, o tema... E a gente vê que não é de agora. Nós vamos descobrir verdade, isso, não é? É mesmo. Não é? Verdade. É bem antigo, não é? É bem antigo, é bem antigo. Então o nosso tema desta tarde, amadas, sentem-se, se estiverem de pé, sentem-se numa cadeirinha, num sofá, porque este tema de certeza absoluta que vai falar com cada uma de vocês, assim como falou connosco. Não é? Sim. Então o nosso tema é: meu comportamento pode estar errado. Ou seja, eu até posso reconhecer. Posso estar errada, mas não é minha culpa. Uau! Mas não é minha culpa, é sempre do outro. É sempre do outro. É interessante porque
nós estamos falando, né, na sequência da mentalidade de deserto. Essa aqui é de número 6. Ele é bem isso. Olha, o meu comportamento pode estar errado. A pessoa até reconhece. Mas... existe aqui um mas. Olha, existe um mas. Não é minha culpa. Exatamente. Não, é culpa da Isildinha, não é minha. Olha, porque a Isildinha fez isso, porque, né? A Isildinha me fez tropeçar e eu caí. Isso. Não é? Assim como começou logo a Bíblia, não é? Pois é. Assim como começou logo a Bíblia. Eu falo que isso aqui com os dois foi personagens. genético. Com os dois primeiros personagens da Bíblia, não é? Sim. Como começou logo desde o início em Gênesis entre Adão e Eva, não é? Exato. Que em Gênesis 3:12, pode ler para nós, Bispa, se faz favor, para as irmãs saberem qual é o versículo que nós estamos lendo, Gênesis 3:12. É, por isso que eu falei que é genético. É verdade. Né? Adão e Eva foram os primeiros pais, não é? Sim. E tudo que é genético é passado, de geração em geração. Verdade. Então, isso é genético, porque aconteceu com eles e acontece até hoje. É interessante que a Bíblia diz que a maldição vai de geração em geração até a 4ª e 5ª geração. Aqui, lá, não é? Olha, então tem vindo por aí afora. Isso, em Gênesis 3, no versículo 12... e no versículo 13, então diz assim no 12: replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: foi a serpente que me enganou e eu comi. Não é? Então aqui no contexto, a gente vai ver que o homem tinha acabado de desobedecer a única restrição que Deus havia imposto para ele. É verdade. E só uma, não é? Só uma. E só por uma eles não conseguiram só resistir, uma. Não é? Eu vejo assim, eu vejo a dificuldade que é o ser humano em assumir a responsabilidade dos seus atos. Não é? Adão jogou para Eva, não é? Sim. Eva jogou para a serpente. Sim. Não é? Sabe o que me chama a atenção? Porque muitas vezes, sem nós nos apercebermos, nós também agimos assim. Porque muitas vezes nós temos decisões a serem tomadas, ou muitas vezes tomamos algumas decisões muito sérias, e em nenhum momento nós buscamos em Deus qual a decisão certa a tomar, não é? E quando as coisas não dão certo, nós já começamos: onde estava Deus que permitiu isso? Lá está, já não é minha culpa. Já não é minha culpa. Já estou julgando para Deus. Deus estava distraído. Né? E aqui nós vemos isso. Então, Deus deu uma ordem, não respeitaram, não obedeceram. E quando Deus inquiriu, eu acho tão tremenda essa passagem, apóstola, porque Deus sabia onde que eles estavam, Deus sabia o que eles tinham feito. O que Deus estava querendo é que eles reconhecessem. Isso, que eles reconhecessem o ato, o ato, assumisse, como você falou, a responsabilidade. O que Deus queria era: ok, Senhor, eu realmente fiz o que não devia, pequei contra o Senhor, comi o que não devia. Era isso que Deus queria, embora Deus soubesse. Mas Ele queria o quê? Que o homem reconhecesse, não é? Reconhecesse o seu deslize, não é? E quando ele pergunta para o homem, para Adão, ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Então, na realidade, além de culpar a mulher, ele estava culpando a Deus. Porque Deus criou a mulher e deu para ele. Aí ele chega para a mulher. Não, e ele falou, não é? Foi a mulher que tu me
deste. Tu me deste. Não é? Quase como dizendo, não, o culpado a culpa é tua, Senhor. O Senhor errou na fabricação. É. Mas sabe que isso muitas vezes, é o que a Bíblia estava a dizer, acontece connosco. Acontece. Não é? Nós temos muita dificuldade em assumir os nossos erros, não é? Os nossos tropeços, as nossas decisões erradas. Lá está, erradas, porque é isso que acontece. É que nós tomamos as decisões por nós mesmos, não é? Não consultamos Deus. Sim. E depois, quando a dificuldade nos aparece, nós temos dificuldade em reconhecer que fomos nós os culpados. Nós vamos tentar dar uma justificativa, não é? Para passarmos por cima da situação. Então sempre vai ter um motivo, uma pessoa que me levou a. Isso. Amém? Me levou a tomar aquela decisão, foi por causa disso que eu fiz aquilo. Então sempre vai ter tentar uma... lá no Brasil nós usamos um termo que fala assim, o ser humano ele sempre vai procurar tirar o seu da reta. Então ele faz alguma coisa errada, se ele puder sair do foco e até permitir que outra pessoa receba a punição, o ser humano tem a tendência a fazer isso. Porque quando ele pergunta para Eva, nós vemos no versículo seguinte, porque você viu, ele perguntou para o homem esperando o quê? Um reconhecimento. Foi a mulher que Deus podia ter ficado por aí, não é? Porque Adão era o homem, sim, não é? Pronto. Então ele podia ter ficado por aí e simplesmente não perguntar a Eva, não é? Porque é que ela tinha feito isso, não é? Mas não, ainda assim, ele deu mais uma oportunidade, não é? Eva, por quê? Por quê? O que aconteceu? Não, e ela fala, a serpente. Olha, eu fui enganada pela serpente. Quem que tinha criado? Quem que criou todos os animais? Foi Deus. Verdade. Então, entre linhas, ela estava o quê? Culpando Deus também. Culpando. Não assumindo a responsabilidade. E muitas vezes acontece connosco também, Sim. não é? Nós normalmente nos desculpamos sempre com quem está mais perto, Sim. não é? Sim. Sempre com quem está mais perto. Mas, se na verdade é uma situação que até nem envolve ninguém, até... Pronto, em outras circunstâncias, normalmente nós até temos tendência em questionar Deus. Oh Deus, porquê isto? Exato. Porquê é que isto está a vir à minha vida, não é? Porquê é que está a acontecer isto? Porquê é que eu estou a passar por esta situação? Sim. Não é? Quando muitas vezes nós é que nos deveríamos fazer um autoexame, não é? Olhar para dentro de nós e questionarmos a nós mesmos. Porquê que isto está a acontecer? Ana Paula, porquê que isto está a acontecer? Quais as palavras que têm saído da minha boca? Quais as decisões que eu tenho tomado? Né? O que está acontecendo? É colheita de alguma semeadura que eu fiz lá atrás? Lá atrás, sim. Então, esses são questionamentos de uma mentalidade que está sendo regada pela palavra de Deus, que está recebendo vida. Então, não vai tentar colocar outra pessoa como culpado, mas vai assumir a culpa, vai assumir a sua responsabilidade e a partir daquele momento começa então a ter a justificativa, a única que Deus aceita, que é o sangue de Jesus que nos lava e que nos purifica. É verdade. Não é? Porque o homem quer se justificar, mas ele não pode. É assim, a palavra diz em 1 João 9 que o Senhor é Deus, o Senhor Deus é fiel e justo para nos perdoar. Exato. Não é? Então, eu acho que nós temos que cada vez mais ter essa consciência em nós, não é? Nós termos Deus como um Deus fiel, como um Deus justo, porque o que é que acontece? Eu acho que muitas vezes acontece certas e determinadas situações, porque nós até às vezes sabemos o que é que Deus já nos vai dizer, não é? Nós temos às vezes certas e determinadas situações que temos que resolver na nossa vida, não é? Que nós até sabemos
o que é que Deus vai dizer sobre elas. E mesmo assim, nós agimos por conta própria. Exatamente. É por causa de agirmos, muitas vezes, por conta própria, que nós tropeçamos, que nós lá mais à frente vamos ter dificuldade. Porque nós não consultamos a Deus, mas por isso mesmo, porque nós sabemos que muitas vezes não é da vontade de Deus. Exato. Não é da vontade de Deus. Exato. A Eva tinha, eu creio que ela tinha essa consciência. Que, assim, pelo menos ela sabia, porque Deus tinha lhe dito, não comam daquele fruto. Sim. Não é? Deus tinha dito para eles não comerem. Sim. E eles ainda assim foram comer. Não é? O que é que acontece connosco muitas vezes na nossa vida? Nós que conhecemos a palavra, muitas vezes o Senhor diz, não vás por aí, Sim. não faças assim, Isso. olha que não é desse jeito. Mas como nós queremos ao nosso jeito, mas como nós até achamos que na nossa força até vai, não é? Nós não consultamos Deus com medo de já ouvirmos a resposta que nós sabemos, que nós conhecemos. Que nós não queríamos ouvir. ouvir. Que nós não queríamos ouvir. Exato. Então vamos por nossa conta. Acontece que a nossa alma, ela é imediatista. Na semana passada nós vimos, a gente vem num crescente também, como estudo. No estudo. Nós vimos lá que tudo é muito difícil, torne-me tudo fácil, porque muito difícil eu não vou conseguir. Na semana passada nós vimos então que é tudo muito rápido, não me faça esperar, tem que ser agora, não é? E agora, olha, eu sei que até posso estar errado, mas a culpa não é minha. Eu fiz, está errado, mas a culpa não é minha. Então a nossa alma, ela é imediatista. Ela quer que tudo aconteça ontem. Né? Eu acho que tem vindo num crescente, não é? Sim. A humanidade tem vindo num crescente de cada vez mais as coisas têm que ser mais rápidas. Sim. Eu se quero alguma coisa tem que ser para já, não tenho paciência de esperar. Isso. Não é? Isso. Nós hoje qualquer coisa que precisarmos nós vamos ao supermercado e encontramos feito. Tudo pronto. Está tudo pronto. É a geração fast food. Né? Hoje as pessoas não precisam nem chegar num balcão para fazer o pedido de um lanche. Ela pode, desculpa, ela vai numa máquina, às vezes de um aplicativo no telemóvel, tudo muito rápido. É verdade. Tudo muito rápido. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que aprender a esperar pacientemente no Senhor. Né? Esse esperar pacientemente ao Senhor é contrário à natureza que nós herdamos de Adão e Eva. É contrário. Então, muitas vezes, no desespero das promessas de Deus, Deus nos dá promessas, nós temos de Gênesis a Apocalipse muitas promessas, e às vezes Deus fala particularmente conosco, nos dando uma promessa, mas nós não desenvolvemos o fruto do Espírito chamado paciência. É permanecer firme no tempo de espera, numa postura correta, louvando a Deus, glorificando a Deus. E acabamos muitas vezes por tentar ajudar Deus. Dar uma mãozinha a Deus. Dar uma mãozinha a Deus. Não é esse caso que nós vemos com Abraão e Sara? É verdade. Não é verdade, nisso, pastora? É nesse caso. É verdade. Não é? Quer ler o versículo, Bispo? Pode falar para mim. É Gênesis 16, 1. Então, esse caso Este caso aqui é tremendo, é tremendo. Né? O que a Sara fez, não é? Sim. Tentando dar uma mãozinha a Deus, não é? Porque já estava impaciente com a promessa, não é? Sim. Achavam que a promessa que Deus tinha feito estava demorando, não é? Sabe? Isso não acontece com a gente. Não. A gente vê que Deus faz uma promessa para Abraão, que ele seria pai de muitas nações, né? E eles não tinham filhos. A Sara era estéril. É verdade. Mas Deus havia feito uma promessa. Então não aconteceu hoje, eu vou esperar em Deus. Não aconteceu amanhã, eu vou esperar em Deus. Há um provérbio do povo que diz que Deus pode demorar, mas que não falha. Ele demora no nosso tempo. No nosso tempo. No tempo dele, no tempo não. Dele, no não. tempo dele, não. Ele vem sempre no tempo certo. Mas não falha mesmo. Mas nós achamos que Deus
muitas vezes está demorando, não é? demorando. E queremos dar essa mãozinha assim como Sara fez, não é? Sara fez exatamente isso. Então, qual versículo 1? 16, não, capítulo 16, versículo 1. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha ter filhos. E Abrão atendeu a sugestão de Sarai. Pronto. E aqui, pronto, não poderia dar certo, não é? Sim, porque a promessa de Deus era para ele e para Sara. Não era para Agar. E ela fala assim, ela pega e ela enfatiza: eu não posso ter filhos. Ela tomou aquilo como a verdade e pôs a promessa de Deus em segundo plano. Bom, se ele vai fazer uma grande nação, era costume na época, né, uma serva servir o seu senhor nesse sentido. Isso aí na época de Abraão era normal. Normal, sim. E o que me chama muita atenção é que assim que ela fala, Abraão atende. A história se repete, o que aconteceu no Éden. Com Adão e Eva, é verdade. Assim que Eva come, ela dá para Adão, diz que ele comeu, ele não questionou. Quer dizer, pelo menos não diz que ele questiona, não é? Não diz, a palavra não diz. Comeu, portanto é porque ele não questionou. Comeu. Parece que foi muito rápido. Ela deu e ele comeu. Aqui ela falou, Abraão aceitou, ele obedeceu. Não é? Ele obedeceu. Sim, só que daí gerou muita confusão e conflito entre eles. Sim. Só poderia. Só podia. Né? E aí gerou um conflito até entre o próprio casal. Sim. Porque a serva, engravidando do seu senhor, começou a fazer ciúmes para Sarai, não é? Exatamente. Isso, verdade, já não se submetia à autoridade da sua senhora. Já viu? E aí ela joga a bomba na mão de quem? Do Abraão. Do Abraão. Tá vendo? Olha lá, agora... E a nossa alma é assim, apóstolo. É verdade. Lá está, não é? Eu até posso estar errada. Eu errei, mas a culpa é tua. A culpa é tua. E como isso acontece muito no meio dos casais. Exato, a culpa é tua, porque quando eu falei, você não devia ter escutado o que eu falei. É mesmo. Verdade. Então isso é para nós trazermos a lição para nós. De que maneira? Muitas vezes, muitas vezes nós, mulheres... E aqui mostra para nós a força que a mulher tem. Porque tanto no caso de Eva, quanto no caso de Sara... Foi a mulher, não é? Foi a mulher que levou. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Mas a tola, com suas próprias mãos, o destrói. Verdade. Então aqui nós vemos que nós, mulheres, temos sim um poder... De que os nossos maridos, os nossos esposos façam exatamente aquilo que a gente quer. E usamos muitas vezes, e veja bem, eu não estou falando isso para nos vangloriar, pelo contrário. Não, para nos policiar. Para nos policiar, para nós nos vigiarmos, porque nós podemos ser o motivo da santificação do nosso esposo, mas nós também podemos ser o motivo da ruína dele. Sim, com certeza. Da ruína dele. Claro que sim. Então, muitas vezes acontece exatamente isso. A mulher faz, até que o seu marido acabe tomando uma decisão a favor, não a favor daquilo que ela acha que é o certo. Quando as coisas não concorrem do jeito que ela queria, ela chega e acaba jogando a culpa no marido. É isso que eu vejo aqui, apóstolo. Então, sabe, olha, eu sei que eu forcei, mas você como marido não podia ter me ouvido. Ter dado ouvidos. Você entendeu? É muito sério. É verdade, muito porque sério. Nós não podemos usar dos mas e nem dos ses. Se fosse assim, eu não faria isso. Se não tivesse isso, na papapá. Sempre usando o mas e os não. Nós temos que nos vigiar. São duas palavras tão pequeninas,
e que faz um estrago, mas que faz um estrago, usado da maneira errada, pode fazer um estrago na nossa vida, não sim, é? Sim. Que são duas palavras que o inimigo usa assim tremendamente, é o mas, não é? O mas se o meu marido não fosse assim, ai, mas se o meu marido fosse mais meu amigo, mas se o meu marido me acompanhasse mais, mas, não é? Exatamente. Se os meus filhos não dessem tanto trabalho, se os meus filhos não desarrumassem tanto a casa, não é? Assim, estamos sempre jogando a culpa em alguém. Sempre jogando a culpa para o outro, não é? Quando muitas vezes a culpa é nossa. Sempre querendo se justificar. É mesmo, é verdade. É verdade. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus, Ele não procura nossas justificativas. O que Ele quer é o nosso reconhecimento e o nosso arrependimento. Então Deus, Ele quer que você assuma: olha, realmente, Senhor, me perdoa, eu fui a culpada, eu fiz com que situações fossem tomadas, decisões fossem tomadas sem te consultar. Eu tomei decisões, não é nem por esse motivo nem por aquele, mas porque eu fiz do jeito que eu achava que estava certo. Então, a melhor forma de lidar com a culpa é reconhecer. É reconhecer. Não é? Se nós, como está escrito, como eu li há pouco em 1 João 1,9, se nós reconhecermos. Exato. Não é? Ele só pode. É por isso que eu falei, o sangue de Cristo, só Ele pode nos justificar. Então, o reconhecer, ele traz a responsabilidade de mudança. Sim. A responsabilidade porque leva ao arrependimento. Mas será que é mais difícil ou será que é mais doloroso? Porque nós vamos colher, não é? Nós vamos colher o fruto das nossas atitudes. Sim. Nós vamos colher o fruto da nossa postura. Sim. Nós vamos colher todos esses frutos. São tudo semeaduras. Mas são semeaduras que delas não resulta um bom fruto. Sim. Não é? Eles podem ser até frutos, até muitas vezes bonitos de se ver, mas sem sabor nenhum. Então, como hoje, né, hoje em dia nós compramos fruta, não é, que não tem sabor. Por ser cultivada assim à pressão, não tem sabor. Tem o sabor. Não é? Então, são bonitas aos olhos. Mas depois quando vamos comer não sabem a nada. Não sabem a nada. Só que o fruto que nós vamos colher das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos, não são frutos bons, que nos podem levar, muitas vezes, à destruição de um casamento. Sim. A destruição de uma amizade. Com certeza. Não é? Com certeza. Então, o que é melhor? Não será melhor nós reconhecermos o nosso erro? Sim. Não será melhor eu parar e eu pedir a ajuda de Deus, não é? Orando, pedindo que Deus me ajude nessa área. Porque quando é no casamento, principalmente quando é no casamento, são estragos avultuados. São estragos que muitas vezes são irreparáveis. Se não for pelo poder de Deus. E nós temos que reconhecer a nossa culpa. Eu não estou a dizer que é sempre nossa. Sim. Ok? Não. Mas maior parte das vezes a culpa é da mulher, a culpa é nossa, porque nós gostamos muito que tudo saia da nossa forma, que tudo seja, tudo o que nós planeamos saia como nós planeamos, que o nosso marido seja como nós queremos, que os nossos filhos façam o que nós queremos, que os nossos maridos se vistam como nós gostamos, que os nossos maridos... Não é verdade, porque na realidade,
muitas vezes, aquilo que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos... Nós queremos enxergar no outro. Nós achamos que nós somos o melhor... O nosso jeito de ser é o melhor jeito de ser. Nós nos colocamos, muitas vezes, como o centro do universo. E nós não somos o centro. Nós não somos exemplo. Nós não somos exemplo de perfeição. O exemplo de perfeição só tem um, que é Jesus Cristo. Ele é o centro. Todas nós mulheres, nós estamos passando por um tratamento de Deus. Todos nós, como somos muito emocionais, né? Nós somos movidas pela emoção. E o homem mais pela razão. Mas esse emocional só vai encontrar equilíbrio no racional. Por isso que Deus faz o homem racional e a mulher emocional. Mais emocional. Para ter o equilíbrio. O problema é quando essa mulher emocional, né, com o poder que a mulher tem de persuasão, de fazer com que... E usar de subterfúgios para fazer com que o marido tome a decisão que ela quer, que ela acha, porque no caso de Sara era isso. Sim, o que aconteceu com Sara. Foi ela que decidiu. Foi isso, claro. Ela falou assim, não, já que Deus está demorando, já que eu não consigo mais esperar, eu vou ter filho através da minha serva. E está tudo resolvido. Mas Abraão podia se ter posicionado, não é? Exatamente. Como homem, não é? Mas isso mostra, apóstola, o poder que a mulher tem de influenciar o seu esposo. Com as suas palavras, com as palavras, com os seus jeitinhos. Muitas vezes fazendo, como que eu vou dizer? Usando de... quando uma pessoa... não é, de ameaças, muitas vezes usando até o seu próprio corpo, falando não, fazendo ameaças. Isso. Sabe? Privando o marido de muitas coisas que não se deve fazer. Então a mulher, ela usa de muitos subterfúgios para conseguir alcançar o objetivo dela. E quando dá tudo errado... É da natureza adâmica o que nós herdamos dos nossos pais, geneticamente, é jogar a culpa no outro. Até eu posso reconhecer que eu estou errada. Mas eu não dobro. Aí vem orgulho também. Sim. Sabe? Porque nós falamos isso em vários momentos. Que adianta? Estudo, é verdade. Às vezes nós falamos... do benefício do perdão, do benefício que a pessoa tem em perdoar, em liberar perdão. E a pessoa fala assim, tá bom, eu perdoo, mas na primeira oportunidade eu vou dar o troco, então não perdoou. Ou eu perdoo, mas eu não reconheço que eu estou errada, então isso não é perdão. E muitas vezes sabe usar também de certas e determinadas acontecimentos, não é, que nós trazemos já da nossa infância, não é, trazer isso para a nossa vida adulta, trazer isso para o nosso casamento. Eu sou assim porque, não é? Aconteceu isto, isto, não é? Como a nossa a Joyce Meyer fala aqui, não é? Que ela durante muitos anos, não é? Carregou aquele peso, não é? E se desculpando, não é? Que por causa de um abuso, que a forma dela agir era devido aos abusos que ela tinha sofrido na infância, não é? Exatamente. E ela viveu durante muitos anos aprisionada, não é? Aprisionada na mente dela, nessas circunstâncias. Sim. Não é? Então tudo que dava errado era por algo que aconteceu, jogado lá para trás, não é? E quantas vezes nós fazemos isso? Eu ajo desta forma porque lá na minha infância os meus pais, não é, fizeram isto, os meus pais fizeram aquilo, o meu pai era bêbado, a minha mãe dava-me muita tareia, não é? Então eu hoje sou o resultado exatamente, não é? Exatamente. Mas nós hoje que estamos em Cristo somos nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então ponto final, acabou. Então o que tem que mudar é essa mente de deserto. É a mente de deserto que tem que mudar. Se eu sei que eu tenho
uma propensão a reconhecer até que eu estou errada, mas jogar a culpa no outro, que eu peço ajuda de Deus para me ajuda, Senhor, porque eu sou fraca. Mostra para mim, cada vez que eu for fazer isso, para que eu verdadeiramente caia em arrependimento e assuma a responsabilidade daquela situação. Porque a colheita vem, mas se tornará mais fácil. Claro. Ela se tornará mais fácil. Com certeza. E quantas vezes nós tropeçamos e caímos e tropeçamos novamente na mesma situação, não é? E como temos dificuldade, como temos dificuldade em mudar, não é? As circunstâncias, em mudar, em levar a nossa mente cativa a mente de Cristo. Isso. Não é? Porque como nós temos aprendido tanto neste livro sobre a mente, a nossa mente é um campo de batalha. Muito. Ela é um campo de batalha. E como campo de batalha, é aqui na nossa mente que o inimigo lança, é aqui na nossa mente que o inimigo joga, não é? Os dardos inflamados. Isso quantas vezes nós nos deparamos em fazer... Eu sei que tenho uma certa e determinada situação para resolver e eu me deparo a tentar, na minha força, na minha capacidade física, intelectual, eu me encontro a tentar resolver essa situação. E muitas vezes tomando as mesmas decisões que já levaram ao erro no passado. Não é? Isso. Em vez de eu reconhecer que realmente eu sou dependente de Deus. Amém. Eu até posso, não é? Eu até posso, na minha força, resolver essa questão. Mas se eu me colocar diante de Deus, na dependência dEle, com toda a certeza que essa situação, ainda que leve algum tempo, essa situação vai ser resolvida. Amém. Sem peso. Isso. Sem trazer consequências, não é? Porque nós colhemos as consequências dos nossos erros. Sim, com certeza. Não é? Então, por que nós temos essa tendência a insistir em muitas vezes em dar o mesmo passo, igual ao que fizemos lá atrás? Não é? Que Deus hoje possa nos alertar, que hoje seja uma tarde de alerta para nós, mulheres, porque nós, como temos estado aqui a falar, nós mulheres somos mais sensíveis, não é? Mas que essa sensibilidade que nós temos como mulheres, que ela seja para edificação da nossa vida, que seja para edificação das pessoas que nos rodeiam, para a edificação da nossa casa, do nosso lar, dos nossos maridos, dos nossos filhos. Exato. Porque certamente nós vamos escolher os erros que nós praticarmos, não é? Mas nós temos a ferramenta na nossa mão. Temos não é? tudo. Nós temos na nossa mão o manual de instrução para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Isso. Não é? E nós muitas vezes caímos no erro porque nós queremos. Sim, eu acho que isso depende muito do tempo e do espaço que você está dando para o Senhor agir e atuar na sua vida. Qual é o tempo? Né? Você tem que ter um tempo onde você pare para ler, meditar na palavra, para louvar o Senhor, para declarar o quanto Ele tem sido bom, não é? E qual é o espaço? Então, a palavra de Deus diz que eu tenho que diminuir. A minha alma tem que diminuir para que Ele... Não é humilhar. Não é humilhar, porque muitas vezes as pessoas confundem. Não é com porque isso. Muitas vezes nós fazemos todas essas coisas que estamos aprendendo porque nós estamos cheias de nós mesmos. Né? O eu é que sei, o eu é que faço bem, isso, o eu se tá não muito... for eu, já ninguém faz, não é? Faz. E nós mulheres temos muito essa tendência, Sabe? não é, pastora? Exato. Temos muito essa... Então, o tempo que nós dedicamos a estar a sós com o nosso Deus, com a palavra, e o espaço que Ele ocupa nas nossas vidas.
Porque quando ele ocupa o espaço de Senhor das nossas vidas, verdadeiramente é quando a gente pega um livro desse, como nós temos feito isso já há várias semanas, e tem sido tão maravilhoso para as nossas vidas. Eu creio que tem havido muita transformação. Tem. Não é? Tem havido muita transformação. Porque a genética que nós herdamos dos nossos primeiros pais está aqui a genética. Mas a nova genética que nós herdamos do Espírito de Deus está aqui também. Claro que sim. Está aqui também. Está na nova criatura. Então, né? Quem é que está mais forte? Vai depender do tempo e do espaço que eu der para essa nova criação. De uma coisa eu sei. A nova criação tem a mente de Cristo. Não é que ela vai ter, ela tem. Então, a decisão diária é que essa mente de Cristo seja ativada nas nossas vidas. Que eu deixe de tentar pensar e ver os resultados com a minha mente e passe a ver com a mente de Cristo. Né? Para eu não ter, porque a minha mente, a mente adâmica da velha natureza é uma mente de deserto. A mente que é ativa, a mente que me traz vida é a mente de Cristo. Mente de Cristo, amém. Então, eu tenho o que ele faria no meu lugar. Jesus, em meus passos, o que o Senhor faria? Nessa decisão que eu tenho que tomar, o que o Senhor faria? E vamos aprender o quê? A esperar. Confiantemente no Senhor. Pacientemente no Senhor. E a reconhecer, não é? Sim. Eu não sei se já alguma vez aconteceu consigo, Bispo, com vocês aí em casa, assim. Nós, por exemplo, nós temos feito algo e nós chegamos à conclusão que aquela situação foi algo errado, não é? E nós sentimos um peso tão grande, não é? Sim. Vem um peso de desânimo, vem um peso de culpa, sim, não é? Não temos paz, não sentimos alegria, não é? Parece que carregamos um fardo nos nossos ombros, não é? Mas é mesmo. Mas quando nós reconhecemos e pedimos perdão, que falhamos e pedimos perdão, não é? Se foi com alguém, não é? Se nós falhamos com alguém, nós temos a coragem de chegar perto dessa pessoa, pedir perdão. Sim. Assim, nós não deixamos de se calhar, em vez de perdermos essa pessoa, nós ganhamos essa pessoa. Exatamente. Nós muitas vezes temos medo de falar a verdade ou até mesmo de pedir perdão, com medo de perder essa pessoa, não é? Exato. Mas pelo contrário, nós não vamos perder, nós vamos ganhar, não é? Porque as pessoas vão ver que há uma vontade de mudança em nós, exato, não é? E assim como nós devemos pedir perdão a alguém, nós temos de pedir perdão também a Deus, exato, não é? Para que Deus possa nos perdoar e para que nós possamos continuar a ter o nosso livre acesso, exato, não é? O nosso livre acesso a Deus. Porque quando há alguma coisa em nós que nos acusa, não é? Porque o Espírito Santo que está em nós, não é? Ele vai contender com o nosso espírito, ele vai contender connosco, ele vai dizer para nós, olha, isso não está certo, olha, não deverias ter feito, não é? Se nós reconhecermos isso e tivermos a coragem, não é? Porque muitas vezes a mudança, ela traz dor. Traz, não é? Com certeza. A mudança de nós assumirmos a nossa responsabilidade. A mudança, ela faz com que você se confronte consigo mesmo. E muitas vezes, quando nós somos confrontadas pelo Espírito conosco mesmo, o que nós vemos... É mesmo. Não é muito bom. Lá está, quando nós olhamos ao espelho... Exato. Não é? Exato. Nós já vimos assim... algumas coisinhas menos bonitas em nós, não é? Exato. Mas pronto, a gente também estamos a crescer, não é? Estamos em obras diariamente, todas nós estamos em obras e uma obra não se faz de um dia para o outro, não é? Não. Ela é crescente. Isso. Então eu creio que
a nossa vida com Deus também acrescente. E eu creio que nós aprendemos também com as nossas falhas, com as nossas situações do nosso dia a dia, e como nós temos este Deus tão grande, não é? Como está escrito, eu hoje, quando meditava este versículo de 1 João 1,9, é assim, foi tão forte no meu coração. Deus é fiel e justo para perdoar. Amada, Deus é fiel. Tu que estás aí em casa, Deus é fiel e Ele é justo para perdoar as tuas falhas, para perdoar os teus pecados. Se tu tens alguma situação na tua vida que te tem enredado, que te tem tirado a paz, que te tem tirado o sono, alguma situação com alguém, até mesmo com o próprio Deus, decide hoje te arrepender, decide hoje buscar Deus e te arrependeres verdadeiramente. Se é com alguém, toma coragem, procura essa pessoa, arrepende-te, pede perdão, não é, Bispa? Sim. Pede perdão. Sim. O perdão, o Senhor diz na sua palavra que Ele encobre uma multidão de pecados. Exatamente. Quando nós pedimos perdão, não é? Então, tu possas ter essa coragem hoje de chegar ao pé dessa pessoa e pedir perdão. Amém? E que tu vais ver como esse fardo, esse peso que tu carregavas nos teus ombros vai ser aliviado. Amém. No nome de Jesus. Amém? Amém? E por hoje passou tão rápido o tempo que estamos terminando o nosso tempo aqui, na nossa meditação de hoje, de meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Mas que nós possamos mudar esta frase, não é? Olha, tomei a decisão errada sim, a culpa é minha, eu peço perdão, Senhor, me ajuda a tomar as decisões corretas, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Amém? Amém. Amém. Amadas, um beijinho muito grande para vocês aí em casa. Isso. Até para a semana, cá estaremos de volta à mesma hora, às 15h30. Bispo, até para a semana. Até para a semana. Em Deus nome abençoe. de Jesus. Amém. Tchau. Tchau, tchau.